É muito louco, cara. Eu falaria sobre ter cogitado os técnicos portugueses para a seleção brasileira, sendo que Portugal chegou às semifinais de Copa do Mundo 2 vezes e nunca conquistou o título, e nas 2 vezes que chegou à semifinal, chegou com técnicos brasileiros. Exatamente. Mas você tem uma teoria muito boa sobre os técnicos portugueses, o caminho que eles fizeram até chegar nesse patamar aí de Jorge Jesus, Abel Ferreira, enfim. Eu acho o Jorge Jesus até menos, porque... Ele é mais velho, né? Não, não é por isso. O Jorge Jesus mesmo tem um livro do Jorge Jesus que fala, João, que é... O título é Não Sou Essa de Queiroz. Porque ele fala que ele não é um catedrático, que ele não é um teórico, que ele não é um escritor, ele não é um não é intelectual do futebol. Ele é o prático. Mas uma geração de técnicos portugueses foi para a universidade para estudar, mas não bastava você ter o conhecimento teórico. Eles juntaram o conhecimento teórico com o conhecimento do campo. Eu gosto muito desse dado que é, até 2006, dos campeões portugueses como técnicos de clubes, 60,5% eram estrangeiros. De 2006 para cá, Cordeance foi campeão holandês em 2006. De 2006 a 2007 para cá, são 21 campeonatos e só um foi vencido por técnico estrangeiro. Todos os outros por técnicos portugueses. O que mudou? O que mudou foi que a partir do final do século XX, 99, o Josualdo Ferreira, que é um professor que trabalhou no Santos aqui por 15 jogos. Eu vi, foi ridículo. Ele fez 12 jogos, veio a pandemia. Ele pegou o Santos no final da pandemia, classificou para a fase final em 2 jogos, fez as quartas de final contra a Ponte Preta e foi eliminado e demitido. Então ele teve 1 mês e meio pré-pandemia, 4 meses parado, 3 jogos e foi demitido. E foi o Gesualdo Ferreira quem levou os técnicos portugueses para a universidade. E a partir do conhecimento teórico, juntando ao conhecimento do campo, que eles formaram uma geração de técnicos portugueses, claro que com o auxílio de José Mourinho ter aparecido tão bem e ter divulgado o nome dos técnicos portugueses no Chelsea, na Inter de Milão, no Real Madrid, os técnicos portugueses se espalharam pelo mundo e ganharam 75 títulos em 30 países diferentes no século XXI. E a gente está aqui com... Não acho que falte conhecimento prático para o técnico brasileiro, mas falta uma base teórica, até porque no Brasil o maior déficit que existe, qual é? Educacional, né? Se no Brasil um engenheiro não é tão bem formado quanto um engenheiro na Itália, um técnico brasileiro e um jornalista pode ser menos bem formado culturalmente do que na Espanha. Sim. Então a gente tem esse déficit. É que a cultura do futebol brasileiro sempre foi muito oral. E ela precisa hoje estar sedimentada, entendimento. Claro que o futebol vai ser prático, mas quanto mais conhecimento você conseguir adquirir, mais você vai conseguir até se comunicar, para não dizer como o Dorival fala, é natural que a gente tenha montado um time para o Neymar, sendo que o Neymar jogou 90 minutos uma vez em 1 ano e meio. E deve ter deixado os árabes putos, né? Primeira vez que ele jogou em 2 anos, né? 90 minutos, os árabes devem ter ficado bravos, hein? Ele jogou 7 jogos nesses 2 anos. Então, e uma vez 90 minutos. É duro. E você acha que quem deve ser o técnico da seleção? Não quem você quer. Quem você quer e quem você acha que vai ser? Eu não quero nada, eu quero que dê certo. Não tenho que escolher um técnico. E eu acho que nem o Edinaldo sabe. É muito difícil essa escolha. Eu só acho que o Dorival Júnior, primeiro que o Dorival Júnior, nesse momento que a gente está conversando, não foi demitido. O Edinaldo prometeu falar no dia seguinte, que era hoje, e falou com 2 ou 3 jornalistas que ele escolheu para dizer que na sexta-feira ele vai ter uma reunião com a comissão técnica. E ele não disse o que ele vai decidir nessa reunião. Porque até sexta-feira ele pode ter o entendimento de que ele vai conseguir um técnico fora, ou ele pode ter o entendimento de que danou-se, ninguém vai querer trabalhar comigo. O que é muito possível.
E que ele só vai conseguir contratar um técnico que não tenha unanimidade, que tenha rejeição. Se você anunciar amanhã André Jardine, que é uma hipótese, todo mundo vai aprovar? Renato 90% Gaúcho. não vai aprovar. Renato Gaúcho, acho que sim. Precisa ter uma enquetezinha aqui, muita gente falou. Cara, hoje renasceu a história do Carlo Ancelotti. Nós vamos refilmar essa novela também, não é só Vale Tudo? Passar essa vergonha de novo? Não vale tudo, né? É duro. Então, eu acho só que o Dorival Júnior, ele é o sintoma de uma doença. A doença está na organização da seleção brasileira e da CBF. O fracasso do Dorival Júnior, que é um bom técnico e é uma boa pessoa, o fracasso do Dorival Júnior na seleção brasileira não é o fracasso dele, ele está inseguro. E ele é um grande sintoma de uma doença que está andando pelo corpo da CBF. Você acha que tem alguma chance de o Tite pegar de novo? Acho que não. Não. O Tite não vai querer porque ele sabe o que está acontecendo. Todo mundo que sabe o que está acontecendo ali dentro não vai querer. O que está acontecendo ali dentro? Eu vi que você fez um post ontem aplaudindo por aclamação o Edinaldo, como os clubes fizeram. E você falando, não pode reclamar de nada até 2030. Você sabe que nem eu nem fiz esse post. Alguém pegou o corte do programa do UOL. Ah, boa. Mas assim, vamos lá. O que está acontecendo de gravíssimo? Durante muito tempo, a imprensa do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, reclamava da CBF e dizia que a CBF tinha que ir para Brasília. Hoje a CBF está no Rio de Janeiro, mas quem está mandando é Brasília. E ela está muito aparelhada. Eu não vou avançar muito nessa história, muita gente já sabe o que eu falei, mas assim, ela está muito aparelhada com muita gente de dentro de institutos e que fazem parte de organizações que estão em Brasília. E a seleção precisa ser protegida disso. Se a CBF, com o presidente, vai fazer contratos que podem ser justos, porque não estou dizendo que tem corrupção, não estou chamando ninguém de ladrão, não se trata disso, mas a seleção brasileira continua sendo o maior produto do futebol brasileiro. E ela precisa ser protegida, como se tivesse uma casca em torno dela. Você vai fazer alguns negócios corretos de venda de produtos que tem a ver com patrocínio da seleção brasileira? Não estou discutindo isso. O trabalho da seleção brasileira precisa estar protegido. Vou voltar um passo, que o grande exemplo hoje é a Argentina, porque a Argentina viveu um pedaço muito parecido, em que os jogadores reclamavam muito da maneira como os dirigentes se envolviam atrapalhadamente na estrutura da seleção. E houve um momento ali por 2019, quando a seleção da Argentina fez aquela campanha péssima e caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, Sim. E o Sampaoli foi demitido, um assistente do Sampaoli era o Scaloni. Lembro. E disse, nunca mais um país sul-americano vai ganhar uma Copa do Mundo, e se ganhar, vai ser o Brasil. Se ele falou em 18 e em 22, quem ganhou a Copa do Mundo? Argentina. A Argentina. Então ele estava errado. E o assistente dele tomou o posto dele interinamente, e foi mais ou menos interino até a Copa América de 2019, quando a seleção brasileira ganhou 2-0 no Mineirão. Foi a última vitória do Brasil sobre a Argentina em 19 no Mineirão, 2-0. O Gabriel Jesus foi o grande jogador daquela partida. Uhum. E logo depois disso, mais ou menos por aquela época, o Scaloni contou para um ex-parceiro dele, jogou com ele no La Coruña, que ele teve um trabalho árduo depois daquilo, para convencer o Cláudio Tapia, presidente da AFA, de que era preciso tirar todos os parentes de jogadores, todos os parentes de dirigentes, todos os dirigentes, Os penduricalhos. todos os papagaios dos cunhados dos dirigentes, dos aviões e hotéis da seleção argentina. E finalmente ele conseguiu um dia ter a resposta em 2019 do Cláudio Tapia, dizendo: é assim que precisa ser? É.
E ele falou, então beleza. E aí, imediatamente, o Scaloni ligou pro Messi e falou assim, Messi, consegui. Mas a gente precisa de você. E o Messi falou, se vai ser assim, conta comigo. O Messi achava que era muito bagunçado também? Não é que eu acho. Não. O Messi achava que era muito bagunçado, ele não O curtia. Messi, o Scaloni, o Julian Álvares, que não estava lá ainda. O Julian Álvares não estava lá ainda e já achava bagunçado. O Paredes, o Otamendi, todo mundo sabia que era muito bagunçado, que precisava mudar. E a mudança de estrutura resultou numa seleção argentina que na terça-feira, 25 de março, quando a Argentina meteu 4-1 no Brasil, a maior vitória da Argentina, a primeira por 3 gols desde 64, a primeira por 4-1 desde 59, quando o Brasil foi representado pela seleção pernambucana. Se não for considerando o jogo de 59, o Brasil não tomava 4-1 ou 5-1 da Argentina desde 1940 e tomou 4-1. E o Lionel Scaloni, no dia dessa vitória, o Clarim publicou que essa é a seleção mais querida pelos argentinos e que a declaração do Rodrigo De Paul de que essa aqui é a melhor seleção argentina da história faz sentido com os números, porque esta nunca perdeu 2 jogos seguidos, porque esta ficou 36 jogos sem perder, porque esta não foi só campeã do mundo, ganhou 2 Copas Américas junto, e que a de 78 não ganhou Copa América, e que a de 86 não ganhou Copa América, e que esta aqui, em números, é a melhor de todas. E ela só existe por causa da organização da célula seleção argentina. Entendi. Eu vi outro dia um vídeo do Pelé já falando sobre futebol na Argentina, que o Tapia é meio ditadorzão, meio envolvido. O Tapia é a sua cara, né? Ele era goleiro, né? Esse Tapia era goleiro? Era goleiro? Não, acho que não. Não? O Tapia era dirigente. Era dirigente. Ele era de que clube? O Tapia era dirigente. Mas assim, o importante não é o Tapia, ou o Edinaldo, ou o Ricardo Teixeira. Eu nunca vou votar pelo Rouba Mais Faz. Nunca. Sem malufismo aqui. Nunca vou votar no Rouba Mais Faz. Mas eu não estou discutindo a capacidade democrática do cidadão. Eu estou discutindo a capacidade dele perceber que ele tem um limite como dirigente para criar essa célula protegida do negócio principal dele e dizer, se eu tocar esse negócio principal dele, se eu abrir uma padaria, Paulo Vinícius Coelho, a padaria vai quebrar. Mesmo com a origem portuguesa. A não ser que eu compre uma padaria e escolha um cara que trabalhou em padaria há 30 anos para gerenciar minha padaria. Aí eu posso ficar rico. Então por que eu vou ter a vaidade de ser o cara que vai pro forno fazer o pão? Não precisa. Eu preciso ter os melhores profissionais. E eu posso ficar de fora e bater palma pro cara depois. Se o Edinaldo conseguir criar uma célula, seleção brasileira, fechada, que seja funcional, que aconteça, que exista, corrigindo os erros de hoje, e se a seleção brasileira for campeã do mundo em 2026 ou em 2030, o presidente da CBF que vai ficar na história vai ser o Edinaldo Rodrigues. É isso aí. Então, cara, só tira a mão desse negócio. Deixa quem sabe fazer. Porque da maneira como está centralizado, não está dando certo. Os jogadores não gostam, a comissão técnica sabe que não funciona, as pessoas se sentem desautorizadas. Aí o Dorival vai dizer, não, eu seria traidor como presidente se eu dissesse que está faltando alguma coisa. Mas o trabalho não está certo. É isso mesmo. O trabalho precisa funcionar de um jeito que seja vencedor. Então, se ele vai botar no ônibus da seleção brasileira, a CBF Academy e um parceiro, vá lá. Mas deixa quem conhece cuidar do processo. E ele não abre mão. Até agora não abriu mão. Vamos ver até sexta-feira. Ele prometeu que vai ter uma reunião com a comissão técnica que vai tomar uma decisão na sexta-feira. Vamos ver. O Dorival é boa pessoa, é bom técnico.
Acho que não tem estatura para a seleção brasileira, mas no fundo, não é esse o ponto, porque o Scaloni também não tinha estatura para a seleção argentina em 2019. Hoje ele tem. Hoje ele tem. Eu acho que... Bom, uma outra pergunta ainda em cima disso. Eu vou falar até da relação dos técnicos que levam os filhos para serem auxiliares. Está passando por isso pela segunda vez, né? Você acha que muita gente disse que o Ronaldo seria a volta do Ricardo Teixeira? Os mais histriônicos, né? Você acha que não deu certo porque as federações estão felizes, os presidentes das federações estão felizes porque recebem uma verba pessoal? Ou o trabalho do Edinaldo para as federações é boa? Para a Federação Paulista, Carioca, enfim. O método do Ricardo Teixeira nunca saiu da CBF. O Ricardo Teixeira pagava mesada para presidente de federação. Não é uma novidade. Isso nunca deixou de existir. Então, quando a gente fala o Ricardo Teixeira voltaria à CBF, o Ricardo Teixeira... é uma ideia. Não tem, é uma ideia. Mas essa ideia persiste. Porque as federações são remuneradas. E alguém vai dizer, mas são remuneradas porque é justo, porque elas precisam ter um nível de desenvolvimento. Eu vou contar uma historinha lá da última eleição. A última eleição com 2 candidatos na CBF, você sabe quando foi? Então, foi 1986. Não lembro, porque foi o Ricardo Teixeira, depois teve o Caboclo, depois teve o Marinho, teve o... Você sabe que teve, na eleição de 86, o Brasil tinha 25 estados e o Distrito Federal. E os clubes não votavam, então eram 26 eleitores. Cada eleitor, cada federação, a dos 25 estados e do Distrito Federal, tinha direito a um voto que valia 1. Diferente de hoje, que cada federação tem um voto que vale 4. Porque se as federações se juntarem para eleger o presidente, elas juntas elegem o presidente e pode juntar todos os clubes que não superam o número de votos, porque os votos são proporcionais. Em 86, era um voto por uma federação, então eram 26 votos. E tinha um monte de denúncia de compra de voto no noticiário. Tomar cuidado sempre de dizer que eu não posso dizer que havia compras de votos. Eu posso dizer que havia um monte de coisas no noticiário sobre compra de votos. O Nareves Moura, do Paraná, presidente da Federação do Sergipe, presidente da Federação do Acre. Não estou dizendo que ninguém vendeu o voto, não tem como dizer isso. Se desse empate, ganharia, porque eram 26, podia dar 13-13. Sim. Ganharia o candidato mais idoso. Meu Deus. No caso você, que tem cabelo branco, eu não tenho. É que eu pinto. E aí, o candidato da situação, Medrado Dias, era mais idoso do que o candidato da oposição, Nabi Abichedi. Sabe que minha filha de 21 anos perguntou para mim outro dia? Pai, o que é um Nabi Abichedi? Hoje é um estádio. É um estádio. O Nabi era candidato da oposição e o Nabi era mais novo que o Medrado. E a eleição podia dar 13-13. E se desse 13-13, ganharia o candidato mais velho, que era o Medrado. Sim. O candidato a vice na chapa do Nabi era o Otávio Pinto Guimarães, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. E o Otávio tinha um câncer de esôfago. Eu nunca sei se era esôfago ou estômago, mas ele tinha um câncer. E câncer em 86 era bem diferente de hoje. Sim. O Nabi, mais ou menos, falou o seguinte: esse velho vai morrer mesmo? Vamos inverter a chapa. Se der empate, a gente ganha. Porque ele era mais velho que o Medrado. E o Otávio vai morrer, eu vou ser o presidente. O Otávio ganhou a eleição. O Otávio ganhou a eleição por 2 votos. 2 votos. Ou seja, um voto não comprado veio para cá, o que deu 14-12. Sim. E o Otávio não morreu até o final do mandato. Nabi. Tem um eleitor da eleição de 16 que é eleitor na eleição de 2025. O presidente da Federação do Acre. O que foi que aconteceu com o futebol do Acre em 86, diferente do que aconteceu em 2025? Nada. Por que ele é o mesmo presidente até hoje? É.
Explique-se. Federação do Ceará. Se você comparar o futebol do Ceará, Fortaleza e Ceará, Sim. com o futebol cearense de 15 anos atrás, mudou? Espetacularmente. Então por que o presidente da Federação do Acre é o mesmo presidente até hoje? Eu não tenho respostas, porque eu posso ser processado. Exatamente. Meu advogado não permitiu. É isso.